E aí pessoal, como é que vocês estão? Terça-feira, dia de vídeo novo no Ciba Mais. Hora de bater um bate-papo comigo, com o pastor Márcio, como sempre. Então, chega mais! Então sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Ciba Mais uma vez aqui eu e o pastor Márcio vamos bater um bate-papo com vocês. Tudo bem, pastor Márcio? Tudo bem, Lilian. Pessoal, hoje a gente vai tratar de um tema importante, não só para a igreja, mas também para nós como sociedade, certo? Hoje a gente vai falar sobre racismo e como que um cristão deve agir diante do racismo, como que deve ser a postura da igreja dentro desse assunto, tá bom? Então acompanha o bate-papo de hoje. Como já falei no início do vídeo, a gente vai falar hoje sobre racismo. É um assunto que por si só já é importante, mas por que a gente decidiu falar sobre isso hoje? Porque a gente tem acompanhado nas mídias, pela internet, pela televisão, uma enxurrada de notícias sobre manifestações que têm tomado o mundo inteiro, que foram motivadas, inclusive, pela morte do segurança George Floyd lá nos Estados Unidos, mas que tomaram proporção no mundo inteiro. É um assunto importante que a gente deve, com certeza, falar sobre isso. Então, pastor, eu queria que o senhor trouxesse pra gente, nós como cristãos, queria que o senhor falasse pra gente o que a Bíblia fala sobre o racismo. Quando a gente olha para as Escrituras, Lilian, quando a gente entende que a Bíblia, de fato, é a revelação de Deus, que nos revela a respeito de Deus, mas a respeito também da humanidade, a gente começa a pensar e a entender que a origem humana é a partir de um único homem, a partir da criação de Deus. Então todos nós somos descendentes de Adão, segundo as Escrituras. Então nós pertencemos a uma única raça. Nós estávamos em Adão. E a Bíblia vai dizer que em Adão todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Então se tem algo, e eu posso dizer teologicamente, tem três coisas que fazem com que todos nós sejamos iguais, segundo a Bíblia. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Todos nós temos um único pai, Adão, e todos nós pecamos em Adão. Então, a nossa criação faz com que todos nós tenhamos a imagem de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Temos um único pai, Adão, e por conta da queda de Adão, toda a humanidade caiu. Então nós somos iguais. Não há diferença por conta da cor da pele, por conta de questões sociais, de questões, qualquer outra questão. Nós somos iguais perante Deus. E é interessante a gente também pensar que o racismo ele é uma consequência do pecado. O homem ele é inclinado para o mal, um homem é inclinado para a injustiça, um homem é inclinado para a maldade. A sua natureza é uma natureza pecaminosa. E aí, Lilian, se a gente identifica que o problema é o pecado ele não consegue ser resolvido através da educação. E talvez isso explique o porquê nós vivemos numa sociedade que investe em ciência, tecnologia, informação, educação. Se olharmos para essa sociedade hoje e comparar com a sociedade de, alguns anos atrás, nós vamos ver que a gente vive o mesmo problema. E por que a gente vive o mesmo problema se hoje a gente tem muito mais informação do que as gerações anteriores? Porque o problema do racismo, como qualquer outro problema de pecado, ele não consegue ser resolvido apenas na base da informação, da educação. O problema precisa ser resolvido na sua raiz. E a raiz, para resolver esse problema, é reconciliar o homem com Deus. É um homem conseguir se voltar para Deus e perceber que a sua vida precisa ser uma vida em que ele primeiro ama a Deus acima de todas as coisas e amará o seu próximo como a si mesmo. Uma vez reconciliado com Deus, entendendo que ele precisa agora viver uma vida amando o próximo e faz isso para a glória de Deus, acaba o racismo. Então a gente tem uma resposta para o racismo, o Evangelho. Nós precisamos pregar o Evangelho. E aí é tão interessante isso, porque na igreja, e aí talvez alguém diga assim, mas isso não é em toda igreja, então eu vou dizer da nossa igreja. Não há racismo na nossa igreja.
Aqui há brancos, há negros, aqui há negros em posição de liderança, há brancos em posição de liderança. Aqui a gente trata todos como irmãos, porque aqui a gente não olha a cor da pele, a gente não olha a conta bancária, a gente não olha a faixa etária. Aqui nós somos irmãos porque fomos comprados pelo único sangue, o sangue de Cristo. Temos um único Deus, fomos batizados pelo único Espírito e Deus nos fez viver em comunhão, em um único corpo. Nós somos parte de uma coisa só. Então, a igreja consegue desfrutar disso, porque a barreira da inimizade ela foi removida em Cristo. E aí a gente pode olhar para alguns textos bíblicos que vão mostrar para nós como em Cristo a barreira étnica cai, como em Cristo a barreira religiosa, cultural cai. Mas isso a gente pode falar na tua segunda pergunta, não precisava falar agora, né? Certo, então a gente pode entrar em outro ponto agora, que o senhor já meio que fez uma introdução sobre, mas para a gente poder explanar melhor como é que o cristão pode combater o racismo, de que forma a igreja pode estar combatendo o racismo. Eu entendo que primeiro a gente precisa não negar a realidade, né? Dizer que o racismo não existe é negar a realidade. O racismo existe. E você sabe muito bem, a igreja sabe, né? Eu tenho um filho negro. Então, eu sei o que é isso. Eu vou contar talvez duas experiências aqui. Uma que eu considero, assim, na minha avaliação, no meu discernimento, quando aconteceu, eu senti algo assim um tanto quanto discriminatório e o outro não. E aí a gente precisa discernir muito bem isso, porque nem tudo o que acontece a gente precisa dizer que é racismo, né? Existem outras razões do porquê as pessoas fazem certas coisas, mas tem certos momentos em que a gente não adianta dizer, não é racismo, né? Ponto. Teve uma vez desci para a academia do prédio e eu levei meu filho comigo, né? E ali eu estava ali participando de uma atividade e ele estava próximo ali da entrada da academia, brincando, e veio um funcionário do prédio e ele se incomodou com o Caio, né? E aí ele veio e perguntou, quem é esse moleque aqui? O que esse moleque está fazendo aqui? E aí quando eu disse que era meu filho, aí ele ficou assim, sem jeito, né? Sem graça, porque era um menino que era filho de um morador e talvez ele não falaria do tom, da forma que ele falou, se o Caio talvez não fosse negro, né? Então ali naquele momento eu achei que foi uma atitude um tanto quanto discriminatória. Mas aconteceu um outro fato. A gente estava indo de Minas Gerais para o Rio de Janeiro e a gente parou numa blitz da polícia rodoviária. Então estava eu, minha esposa e meus 3 filhos, sendo que o Caio é o único negro. Então parei numa blitz quando o policial olhou para minha família e ele logo achou estranho, né? Uma família de brancos com um menino, e ele era bebezinho, um menino negro, e aí ele parou e perguntou, quem é esse menino? Eu disse, esse é meu filho. Ali eu não vi uma atitude discriminatória, porque eu acho que a função do policial ali era justamente observar essas coisas, porque eu poderia estar carregando um filho que não é meu, né? Então eu acho que a gente precisa fazer essa distinção e ela é bem difícil, né, de fazer. Então acho que a primeira coisa a gente precisa entender que o racismo é um pecado e ele existe. E a igreja não pode compactuar com isso. A igreja ela precisa manter a sua voz profética para apontar o dedo e dizer isso é pecado, a gente não concorda com isso, a gente precisa ensinar e orientar os nossos membros a entender que nós devemos amar a qualquer pessoa, todos nós somos iguais diante de Deus, não há diferença. Então o Evangelho mostra isso de uma forma clara, né? Paulo vai dizer em Efésios que a barreira da inimizade caiu, né, entre judeus e gentios. Então não há mais, nós somos parte de uma única família. Então nós devemos pregar isso, certo? E precisamos de alguma maneira lutar para que essa discriminação acabe.
Só que, como eu disse anteriormente, eu não acredito que isso vai acabar simplesmente através da educação. Eu não acredito. Através de uma ideologia. E aí é bom que a gente entenda que o racismo ele não é uma propriedade de um A, do lado A ao lado B, de uma ideologia A ou B. Né? A gente não pode dizer que todo mundo que é de um espectro político é racista e o outro é aquele que combate isso. Né? Eu acho que é uma discussão muito rasa. Eu entendo que o racismo é um problema da natureza pecaminosa do ser humano. E aí existe branco que são racistas, existe negro que são racistas, existe pessoas de esquerda, pessoas de direita, enfim. Né? E eu acredito que a gente resolve esse problema ensinando aquilo que Cristo nos ensinou. Cristo é o maior exemplo para nós de como ele não discriminava as pessoas. E o Evangelho, Cristo deu a ordem para que o Evangelho fosse pregado em toda língua, toda nação, e por todo mundo pregar o Evangelho. A Bíblia vai dizer que toda tribo, língua e nação se dobrarão a Deus. Então nós temos irmãos de muitas etnias. Então não há como alguém ser cristão e ser racista. Então uma coisa errada, ou ele é crente ou ele é racista. Então eu acredito que esse é um tipo de problema que infelizmente ele vai permanecer na nossa sociedade como outros problemas permanecem. E eu creio piamente que a solução para isso é só regenerando o homem. E para regenerar o homem é só o Evangelho de Deus. Então, para a gente encerrar esse assunto, a gente não pode esquecer de falar do radicalismo que tem surgido junto com a luta contra o racismo, inclusive até no meio dos cristãos. A gente vendo nas redes sociais as manifestações contra o racismo, a gente vê também um lado um tanto quanto radical. Mas como o senhor já falou, a gente precisa crer na regeneração do ser humano através do Evangelho, através da obra do Senhor. Então, como é que a gente pode estar separando essas coisas? A gente precisa, sim, combater o racismo, é um pecado, é um problema, mas sem sermos radicais, sem deixarmos de crer na regeneração do ser humano. Como é que a gente pode falar sobre isso? Eu acredito, Lília, que a gente não deve ser massa de manobra. A gente precisa ter cuidado com isso. Todo movimento que cresce muito rapidamente, as pessoas aderem aos movimentos, muitas vezes sem fazer um discernimento equilibrado com aquilo que está sendo proposto. E a gente precisa ter muito cuidado. Porque às vezes num desejo de combater algo que a gente precisa combater, que é o pecado, a gente cai em um outro problema que também é o pecado. Então, a gente não vai resolver o problema com outro problema. A gente não vai resolver o pecado com o pecado. A gente não resolve violência com a violência. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Né? Entendendo que a nossa cosmovisão, a nossa maneira de enxergar o mundo precisa ser a palavra de Deus. Eu acredito que nós precisamos combater, a gente pode apontar que é o pecado, mas a gente precisa ter cuidado para não cair no extremo dessas coisas. Né? E eu vejo muito extremo às vezes na internet, enfim, acontecendo nas manifestações. Eu vi uma reportagem falando o irmão do George Floyd, que morreu, ele dizendo que o seu irmão não gostaria de que as coisas fossem combatidas com violência, por exemplo. Porque se a gente está reclamando da violência, como a gente vai exercer a violência para dizer que a violência está errada? A grande questão foi a brutalidade, né? E é tão extraordinário que a Bíblia diz isso. Deus disse: não matarás. E o que aconteceu foi um assassinato ali, né? Uma motivação racista levou um policial a matar uma outra pessoa. E a Bíblia diz: não matarás. Então, como a gente vai resolver esse problema agindo com violência? Não é esse o caminho. Então eu acho que nós, cristãos, precisamos ter muito cuidado para não ser massa de manobra. Nós precisamos nos posicionar, precisamos apontar o pecado, precisamos agir e ter medidas para ajudar. Agora, a gente precisa entender que Cristo regenera toda e qualquer pessoa, até o assassino. É interessante que muitos dizem que a igreja é o lugar de eles, nós somos eles alguma coisa. Mas nós acreditamos na transformação do ser humano
através da palavra de Deus. Então pode acontecer de você ter alguém que cometeu um crime e agora é um homem regenerado em Deus. Nós acreditamos no perdão divino e na transformação do Espírito Santo. Então a gente precisa ter muita cautela em relação a isso. Bom, pastor Márcio, então muito obrigada por estar aqui com a gente, por poder esclarecer para a gente um pouco sobre esse assunto. Como a gente já falou, é um assunto bastante importante. Eu espero que tenha servido para tirar a dúvida de algumas pessoas que ainda tenham em mente se o racismo é pecado ou não é pecado, qual que deve ser a postura da igreja. Eu acredito que foi bem esclarecedor. Então a gente se vê no próximo vídeo do Ciba Mais. Claro, você pode nos ajudar curtindo esse vídeo, compartilhando, se inscrevendo no canal, e também acompanhando os nossos cultos que são transmitidos aqui no canal da Ciba, tá bom? Deixa sua dúvida aí nos comentários. Não esquece, a gente está esperando você para saber o que é que a gente vai trazer nos próximos vídeos do Ciba Mais. Tchau, tchau!